Bem-vindos a mais uma aula. Hoje iremos aprender sobre as propriedades dos compostos orgânicos. Inicialmente, vamos trabalhar as propriedades físicas, ou seja, analisar qual o tipo de força intermolecular que cada função orgânica realiza, analisar a sua polaridade, se essas funções orgânicas são solúveis ou não em água e, por fim, está aí estimando os seus pontos de fusão e ebulição. Então, a nossa aula sobre esse conteúdo vai ser dividida em duas partes. A primeira parte, nós vamos estar tratando aí da relação entre a força intermolecular, polaridade e solubilidade. E a próxima aula vai ser a relação que existe entre a força intermolecular com os pontos de fusão e ebulição desses compostos, tá bom? Então, preparem-se aí que agora nós vamos ter uma revisão de química geral, muito importante para conseguir entender esse conteúdo. E também é um conteúdo que está muito presente no Enem. Inicialmente, quando nós falamos sobre hidrocarbonetos, nós estudamos interação intermolecular dipolo induzido, que vai ocorrer entre moléculas apolares. No caso, os hidrocarbonetos são moléculas apolares, não é verdade? Por isso que eles realizam a interação intermolecular dipolo induzido. Hoje, nós iremos analisar as funções orgânicas que vão ser polares, ou seja, elas vão realizar a força intermolecular dipolo-dipolo ou vão estar fazendo aí a ligação de hidrogênio, tá? Vocês observam que essas duas forças intermoleculares, elas acontecem entre moléculas polares. Mas como saber, qual dessas duas estão acontecendo em determinada molécula? Primeiro, vocês devem lembrar que uma molécula polar é aquela molécula que possui átomos com uma grande diferença de eletronegatividade realizando uma ligação. E a ligação de hidrogênio é a nossa força intermolecular mais forte. E depois vem a dipolo-dipolo e por fim vem a dipolo induzido, que é a nossa força intermolecular mais fraquinha. Então, toda vez que eu tiver o flúor, o oxigênio ou o nitrogênio realizando uma ligação com o hidrogênio, eu vou ter aí a força intermolecular ligação de hidrogênio. Por quê? Porque o flúor, oxigênio e nitrogênio são os nossos três elementos da tabela periódica que são mais eletronegativos. E o hidrogênio é o nosso elemento que tem uma menor eletronegatividade. Então, quando eu tenho a ligação desses três elementos com o hidrogênio, eu vou ter aí uma grande diferença de eletronegatividade entre os átomos. Então, toda vez que eu tiver essas três possibilidades de ligação, eu vou ter aí a ligação de hidrogênio. E quando eu tiver a ausência dessas ligações na molécula, eu vou ter simplesmente uma molécula que realiza a interação dipolo-dipolo, tá bom? Então, vamos ver aí um exemplo. Um exemplo de uma molécula que realiza a interação dipolo-dipolo. Vou trazer vocês para uma simulação e veja aqui que nessa molécula nós temos o flúor realizando uma ligação com o carbono e o carbono com mais 3 hidrogênios. Essa molécula aqui é o fluorometano, tá? E perceba que o flúor é o nosso elemento mais eletronegativo. Veja que ele tem aqui uma carga parcial de menos 0,17, realizando uma ligação com o carbono, que tem a carga parcial de menos 0,23. Então, a gente percebe que existe uma diferença de eletronegatividade entre os dois, mas não é uma diferença tão grande. Então, aqui nós temos somente uma molécula que realiza a interação dipolo-dipolo. Mas se nós tivéssemos o flúor realizando uma ligação com o hidrogênio, seria a ligação de hidrogênio. Veja que a carga parcial do hidrogênio é de 0,13. Então, existe uma grande diferença, não é verdade? Quando eu não tenho a ligação direta do flúor com o hidrogênio, eu vou ter dipolo-dipolo, tá? Agora, veja a molécula da água, como é diferente. A molécula da água fica claro aqui, pelas cores que possuem uma grande diferença de eletronegatividade entre os elementos. O oxigênio, por ele ser mais eletronegativo, ele vai estar puxando, os elétrons do hidrogênio para ele. Olha a diferença de carga parcial entre os dois. Então, quando nós temos o oxigênio realizando ligação direta com o hidrogênio, nós temos que a molécula da água realiza a interação ligação de hidrogênio, tá bom? Agora eu trouxe para vocês aqui a molécula do fluorometano para vocês perceberem a formação dos polos parciais positivos e negativos,
onde o polo parcial negativo vai ser pertencente ao elemento flúor e o polo parcial positivo ao CH3, né, ao carbono e os hidrogênios. Então, por o flúor ser mais eletronegativo que o CH3, ele vai estar atraindo os elétrons do CH3 para ele, tá? Ou seja, polo parcial negativo ficam com os elementos que são mais eletronegativos. Quando eu penso numa comparação, né? Por exemplo, entre o flúor e o carbono. Quem é mais eletronegativo? O flúor. Logo, ele vai ter a carga parcial negativa. E o carbono, a carga parcial positiva. Aqui embaixo eu coloquei para vocês a sequência de alguns elementos sobre a sua eletronegatividade, onde veja que nós temos o flúor, oxigênio e nitrogênio no início e o hidrogênio lá no final, tá? Representando que ele tem uma menor eletronegatividade quando eu comparo ele com os outros elementos. Então, se eu tiver o cloro, o bromo, o iodo realizando ligação com o hidrogênio, eu vou ter aí a interação de polo, tá? Então, a dica é essa. Se eu tiver o FON, eu vou ter uma ligação de hidrogênio, tá? Então, vamos pegar esses conhecimentos sobre forças intermoleculares e vamos aplicar agora nas funções orgânicas, tá bom? As funções orgânicas, elas podem ser classificadas entre oxigenadas, nitrogenadas e os haletos. As funções oxigenadas, pelo nome, já dá para saber, né? São as funções que possuem o oxigênio na sua cadeia. Então, álcools, fenóis, éteres, aldeídos, cetonas, ácido carboxílico e o éster são funções orgânicas que têm a presença do oxigênio. Então, essas funções aqui são chamadas de funções orgânicas oxigenadas. O oxigênio aqui eu coloquei para vocês, que é aquele elemento que tem na sua última camada 6 elétrons, possui 8 prótons e tem a sua massa aí de aproximadamente 16. Já no caso das funções nitrogenadas, são aquelas funções que possuem a presença do nitrogênio, tá? E como vocês sabem, né, o nitrogênio é o gás que está em maior presença no ar atmosférico. O segundo gás mais presente é o oxigênio. Então, as funções nitrogenadas, por exemplo, são as amidas e as aminas. São duas funções orgânicas que possuem a presença do nitrogênio. Então, dá para assimilar, né, o elemento ao nome. Se eu tenho nitrogênio, eu vou ter uma função nitrogenada. Se eu tenho oxigênio, eu vou ter uma função oxigenada. O nitrogênio, né, é um elemento que tem 5 elétrons na sua camada de valência, possui 7 prótons e tem o seu número atômico 14. A próxima função orgânica são os haletos orgânicos, né? Haletos vem de halogênios, né? Então, toda vez que eu tiver um halogênio aí na minha cadeia, como por exemplo o flúor, o cloro, bromo, iodo, astato, eu vou ter uma função orgânica do tipo haleto. Então, o flúor aqui, né, é o nosso halogênio que está presente no nosso cotidiano, todos os dias, tá? O flúor é um halogênio. Então, vamos lá. Vamos trabalhar agora primeiro com as funções oxigenadas. Vocês já devem começar a entender, né, que já que eu tenho o oxigênio na minha cadeia, eu vou ter sempre uma molécula polar, né? Porque o oxigênio, ele é muito eletronegativo. Então, aqui nós temos um álcool, que é o etanol. O álcool, ele vai ter a formação aí do polo parcial negativo, que vai ser no nosso oxigênio, e de polos parciais positivos, né, na nossa cadeia carbônica e também do hidrogênio. Então, o oxigênio, ele vai estar atraindo os elétrons da cadeia carbônica e também do hidrogênio. E no caso, né, essa cadeia, ela é tão polar que ela vai realizar a interação ligação de hidrogênio, já que nós temos o oxigênio aqui realizando uma ligação direta com o hidrogênio. Então, nós temos aí um FON, né? Flúor, oxigênio, nitrogênio, realizando ligação com o hidrogênio. Então, os álcoois são capazes de tender a ter maiores pontos de fusão e ebulição.
quando comparado aos hidrocarbonetos, por exemplo, já que os hidrocarbonetos eles fazem interação de polo induzido, como por exemplo aqui o propano. O propano é um hidrocarboneto e é um gás, aquele gás que está no nosso botijão de gás, e aqui nós temos o etanol, que é líquido à temperatura ambiente. Então, qual a diferença entre os dois, né? Por que o propano ele é gás e o etanol é líquido? É exatamente pelo tipo de interação que vão fazer. Por um ser apolar, no caso o propano, os pontos de fusão e ebulição tendem a ser menores. E o álcool, por ser polar, e ainda por realizar ligações de hidrogênio, vão ter maiores pontos de fusão e ebulição. Por isso que o etanol é líquido à temperatura ambiente e o propano é gás, tá? Então vamos para o próximo, o fenol. O fenol, né, é quando nós temos uma hidroxila ligada ao anel benzeno. Então aqui nós vamos ter da mesma maneira. O oxigênio, o nosso elemento mais eletronegativo, então ele vai ter a sua carga parcial negativa. E o hidrogênio, como também a cadeia carbônica, vão ter cargas parciais positivas, tá? Ou seja, é uma molécula polar que vai estar realizando a ligação de hidrogênio, por ter o oxigênio realizando ligação direta com o hidrogênio. Os éteres, né? Os éteres é quando nós temos o oxigênio entre dois carbonos, ou seja, o oxigênio aí como um heteroátomo. E a geometria vai ser essa, né, já que nós temos dois pares de elétrons livres aqui. Nesse caso, nós vamos ter também o oxigênio com a sua carga parcial negativa. Ele também vai ser o elemento mais eletronegativo desse composto. Agora veja, nesse caso, o oxigênio não está diretamente ligado ao hidrogênio. Então, ele vai ser somente polar e vai realizar o tipo de interação de polo-dipolo. Agora vamos ver aí o caso dos aldeídos. Os aldeídos é quando nós temos o grupo carbonila em uma extremidade. Aproveitando, vamos também ver o caso da cetona, né? Já a cetona vai ter o grupo carbonila, porém entre dois carbonos. Logo, tanto o aldeído quanto a cetona tem a presença do grupo carbonila, né? Logo vai ter aí o oxigênio, então vão ser moléculas polares e vão realizar o tipo de interação de polo-dipolo, porque em nenhum dos dois casos nós temos o oxigênio realizando uma ligação direta com o hidrogênio, tá bom? Agora aqui o caso do ácido carboxílico. O ácido carboxílico também tem o grupo carbonila. Agora veja que nós temos aqui abaixo o grupo hidroxila, né? Nesse caso, nós temos uma molécula polar e muito polar, né? Porque nós temos dois átomos de oxigênio. Então, nós temos duas cargas parciais negativas e, além disso, nós temos um dos oxigênios realizando ligação de hidrogênio, né? Nós temos aqui o grupo hidroxila, onde o oxigênio se liga diretamente ao hidrogênio. Então, o ácido carboxílico, além dele ser polar, ele vai ter aí a força intermolecular ligação de hidrogênio. E esse ácido carboxílico aqui é o ácido etanoico, né? É o nosso famoso ácido acético que está presente no nosso vinagre. Então, aqui nós temos que a molécula é polar e vai estar fazendo ligação de hidrogênio. Os éteres são formados quando nós substituímos um hidrogênio por uma cadeia carbônica. Então, veja que anteriormente essa molécula aqui era a mesma do ácido carboxílico, era o ácido etanoico. Então, quando eu retiro o hidrogênio e substituo por uma cadeia carbônica, eu vou ter a formação de um éster. Nesse caso, a molécula já deixa de ser ligação de hidrogênio e passa a fazer interação de polo-dipolo, porque nós vamos ter as cargas parciais negativas, mas como nós tiramos o hidrogênio da ligação direta com o oxigênio e substituímos por uma cadeia carbônica, retiramos aí a possibilidade de existir uma ligação de hidrogênio e a molécula passou a ser apenas polar e ter interação de polo-dipolo, tá bom? Então, essas foram as nossas funções oxigenadas. Agora, vamos passar para as funções nitrogenadas, né? Que são as aminas e as amidas.
Então, vamos para as aminas, a nossa primeira função nitrogenada. As aminas, elas são derivadas da amônia, do NH3. Então, vamos colocar aqui um exemplo. Nós temos aqui uma amina, por quê? Porque nós substituímos um hidrogênio da amônia por uma cadeia carbônica. Então, ficou o NH2 ligado ao CH3. Então, nós temos aqui uma molécula que é polar, não é verdade? Porque o nitrogênio ele é muito eletronegativo, então ele vai ter uma carga parcial negativa e a cadeia carbônica, assim como os hidrogênios, vão ter cargas parciais positivas. Dessa forma, essa molécula aí vai ser polar. E veja só, o nitrogênio ele está ligado ao hidrogênio. Então, além de ser polar, ela vai estar realizando aí ligação de hidrogênio, não é verdade? Agora temos que ter muito cuidado com as aminas, porque nas aminas, se nós quisermos, nós podemos substituir todos os hidrogênios por uma cadeia carbônica, como é o caso aqui desse exemplo. Eu substituí todos os dois outros hidrogênios por um CH3. Então, dessa forma, essa cadeia ela é polar, mas ela não pode mais realizar ligação de hidrogênio, já que eu retirei todos os hidrogênios que estavam ligados diretamente ao nitrogênio. Então, nesse caso, ela vai ser só polar e vai realizar o tipo de interação de polo-dipolo. Então, toda vez que eu tiver aminas trisubstituídas, eu vou ter que a molécula é polar e que vai estar realizando a interação de polo-dipolo. Se eu tiver uma amina só dissubstituída, que seria, no caso, substituir apenas dois hidrogênios, ela ainda ia continuar sendo ligação de hidrogênio. Mas como eu tirei todos os hidrogênios, ela ficou dipolo-dipolo. Próximo caso é o caso das amidas, tá? As amidas é quando nós temos o grupo carbonila ligado ao NH2, nesse caso. Então, a molécula, ela vai ser muito polar, não é verdade? Porque, além de ter o nitrogênio, ela vai ter também o oxigênio com carga parcial negativa. Então, essa molécula, ela é polar, com certeza, mas também vai estar realizando ligação de hidrogênio, porque nós vamos ter um nitrogênio ligado a dois hidrogênios, tá? Então, essa amida, ela é muito polar. As amidas é da mesma maneira que as aminas. Nós podemos estar substituindo aí esses dois hidrogênios por cadeias carbônicas. Então, tanto as amidas quanto as aminas, elas podem ser moléculas que fazem interação do tipo ligação de hidrogênio, mas nem todas as aminas e todas as amidas podem fazer esse tipo de interação, porque eu posso estar aí substituindo os hidrogênios por uma cadeia carbônica, tá bom? Então, fica aí essa dica, tá? Tenham muito cuidado com isso. Agora, vamos para os aletos orgânicos, né, que são os mais fáceis, é o tipo de função orgânica mais fácil, porque é quando eu tenho o halogênio ligado à cadeia carbônica. Então, por exemplo, aqui, ó, o halogênio, o cloro ligado ao carbono. Outro exemplo aqui, o bromo ligado à cadeia carbônica. Então, qualquer halogênio que esteja ligado à cadeia carbônica vai estar formando aí uma função de aleto. Observe aqui, ó, que qualquer halogênio, cloro, bromo, iodo, é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, essas funções orgânicas do tipo aleto são funções que são polares e que realizam a interação do tipo dipolo-dipolo. Agora vamos falar um pouquinho da solubilidade dos compostos. Já que fizemos um levantamento, né, de quem é polar e apolar, vai ficar fácil analisar a solubilidade desses compostos, porque temos aquela regrinha: semelhante dissolve semelhante, ou seja, polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Nós sabemos que a água é um composto polar. Então, se olharmos a polaridade dos compostos aqui ao lado, todos podem ser solúveis em água, exceto os hidrocarbonetos, né, que são apolares. Então, veja bem, eu disse que eles podem ser solúveis. Mas como assim, professora? Por que eles podem? Quer dizer que nem todos os álcoois, todos os fenóis são solúveis em água? Não, não são. Somente alguns. Dá uma olhada aqui para baixo. Nós temos 4 álcoois. Uma molécula bem pequenininha, né, a sua parte apolar, ela é bem pequena. Então, esse álcool, que é o metanol, tem uma solubilidade infinita em água. No 2, nós temos aqui que o etanol, ele já aumenta mais um pouquinho a sua cadeia carbônica, ou seja, a sua parte apolar. Porém, ainda assim, ele continua tendo uma boa solubilidade em água. Mas veja aqui, ó, o propanol, ele já também aumenta mais um pouquinho a sua cadeia carbônica, mas ainda continua
continua sendo solúvel em água. Mas veja que no quarto composto, que é o butanol, nós temos que essa cadeia carbônica, ela já é muito grande, né? Comparada à sua parte que é polar, que é a hidroxila. Então, em todos esses compostos, nós temos a parte apolar, né? Que é a cadeia carbônica, e temos a parte polar. Mas temos que ver, né? O que é que vai prevalecer? O oxigênio, ele é muito eletronegativo, né? Então, ele vai puxar os elétrons dessa cadeia aqui para ele. Mas no caso do butanol, nós temos uma cadeia carbônica muito grande, né? E temos apenas um oxigênio. Então, essa cadeia aqui, ela tem tendência a não se solubilizar tanto em água, porque tem uma grande parte dela que é apolar e a pequena parte da cadeia ela é polar, né? Então aí existe uma diferença. Por isso que nem todos os compostos que são polares, eles são totalmente solúveis em água. Nós temos que analisar o tamanho da cadeia que é apolar, tá? Ou seja, à medida que aumentamos a parte apolar da cadeia, o composto vai ficando menos solúvel em água, tá bom? Então, pessoal, a nossa aula de hoje é isto, tá? Na próxima aula nós teremos a relação entre as forças intermoleculares com os pontos de fusão e ebulição. Então, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Um grande abraço.